Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. E agora um vídeo para falar sobre o valor da missa. Parece óbvio falar sobre esse tema para católicos, mas não é tão óbvio assim não. A gente percebe que tem muita gente que ainda não sabe, não descobriu o valor supremo da missa. Por isso, eu quero tratar nesse vídeo mostrando algumas comparações para nós percebermos que nós não valorizamos a missa ainda como deveria ou como ela merece. Mas antes de falar sobre o valor da missa, convido você que passa por esse canal, assiste meus vídeos, mas não é inscrito, venha fazer parte dele, venha estar conosco. Você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então para o valor da missa. A missa, ela tem um valor supremo, mas boa parte dos católicos não sabe disso, não descobriu esse valor importantíssimo que a missa tem. Quero resgatar aqui alguns tópicos deste valor importante da missa e mostrar depois alguns comportamentos que mostram que ainda não descobrimos a grandeza deste sacramento. Primeira coisa, a missa, ela é memória do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. Você tem noção do que isso significa? Memória. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória do mistério pascal, de Cristo, que deu a vida por nós, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. A memória de Cristo que é imolado sobre o altar. Cristo dando a vida por nós. Cada vez que a gente celebra a Eucaristia, nós fazemos essa memória de Cristo que nos amou incondicionalmente e deu a vida por nós. Tem algo maior do que isso? Não tem. A missa, quando nós consagramos o pão e o vinho, ou seja, quando ocorre a transubstanciação da matéria, pão e vinho, no corpo e no sangue de Cristo, é Cristo que passa a fazer-se presente ali conosco. Temos Cristo sobre o altar, depois nós comungamos Cristo, recebemos Cristo na nossa vida. Existe um valor maior que esse? Existe algo mais grandioso que isso? Não existe. Qualquer outra coisa que existir na igreja não é maior do que isso. Não tem valor maior que esse. Qualquer ato que acontecer na igreja que não seja a missa, não é mais importante que a missa. A missa é o ato mais importante. É Cristo se fazendo alimento por nós, nos alimentando com o seu corpo e com o seu sangue, e também com a sua palavra, o Verbo se fazendo carne. Ouvindo a palavra, nós nos alimentamos com a sua palavra. E depois comungamos do seu corpo e do seu sangue. Porém, infelizmente, não é todo católico que sabe o valor da missa. Sabe por quê? E aqui eu queria apontar algumas coisas que mostram que nem todo católico sabe o valor da missa. Porque, na maioria das vezes, o devocional se sobrepõe ao sacramental. Elementos devocionais ganham tanta importância que supera a importância da missa. Não deveria. O devocional é importante. Termos devoções é importantíssimo, mas não é mais importante que a missa. O dia que você colocar no lugar da missa atos devocionais, é sinal de que você não entendeu ainda o valor supremo da missa. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se a missa se estende um pouco mais,
É muito comum a gente ver pessoas olhando no relógio, querendo ir embora, não vê a hora que a missa acabe. Não importa quem esteja celebrando, presidindo a missa. Independentemente do padre que preside a Eucaristia tem o seu valor igual. Por isso também é errado você escolher lugar para ir à missa. Ah, não vou à missa por causa daquele padre. É uma atitude tremendamente de demonstração que você não entendeu o valor da Eucaristia. Você não pode ir à missa por causa do padre, mas por causa da Eucaristia. O padre que preside a missa é padre, foi ungido para isso, recebeu o sacramento da ordem para consagrar. Não importa que padre seja. Se você não vai com a cara do padre, é uma coisa muito particular sua. Agora, na hora da missa, esqueça as suas desavenças com o padre. Veja ali um sacerdote de Cristo que está presidindo a missa. Se você vai fazer seleções, isso vale também para a confissão, você não entendeu o valor do sacramento. Então, muitas vezes, há pessoas que vai à missa, mas não vê a hora que a missa acaba, porque ela tem algo mais importante para fazer do que a missa. Se você tem algo mais importante que a missa, é sinal que Cristo não é o mais importante na sua vida. A missa deveria ter para nós um valor supremo, para aquele momento nós nos prepararmos muito bem. Aquele momento ser vivido plenamente, sem pressa, viver a espiritualidade da Eucaristia. Isso é muito valioso. Mas, infelizmente, não é toda pessoa que procede dessa maneira. Depois também, não são todos que vão à missa com a mesma alegria que vai ao encontro de Cristo. Se você soubesse que Cristo está te esperando ali na Eucaristia, você tardaria? Você deixaria Cristo te esperando e você não iria? Você negligenciaria Jesus? Você arranjaria desculpas para não ir à missa? Se você soubesse de fato que é Jesus que está ali, você deixaria qualquer compromisso para ir à missa. Mas quando a gente acha desculpas para não ir à missa, é sinal de que nós não entendemos o valor da Eucaristia e não entendemos que é Jesus que está ali. E tem muita gente que, apesar de comungar, não acredita que Jesus está na Eucaristia. Senão não teria tal comportamento. E outros que eu não digo aqui. Depois, o devocional é muito mais forte. Veja alguns exemplos. Nossa Senhora parece que é mais importante que Jesus. Para muita gente, Nossa Senhora tem mais importância que Jesus. É um grande erro. Nem ela se colocou acima de Jesus. Nossa Senhora, para nós católicos, tem uma importância gigantesca. Mas ela não pode ser mais importante que Jesus. Ela é importante por causa de Jesus. É Jesus que confere importância e dignidade a Nossa Senhora. Sem Ele, ela não é nada. Nós também não somos nada sem Ele. Então, Nossa Senhora não pode ser mais importante que Jesus. Quando é missa de Nossa Senhora, dependendo da nomenclatura atribuída a ela, a missa fica assim, gente, como se fosse uma missa diferente das outras, só porque é dedicada a uma determinada nomenclatura de Nossa Senhora. Ela deve ficar muito triste com isso, porque a devoção a Nossa Senhora é importante, mas ela não pode ser mais importante que Jesus. Tem movimentos marianos que colocam que os membros não vão à missa, mas
tem uma adoração para Nossa Senhora tão grande que parece que Jesus não tem a mesma importância. Jesus é mais importante que todos os santos, e mais que a mãe dele. Ela é importante, mas ele é muito mais importante que ela. Ele é centro da Eucaristia, não é Nossa Senhora. Outro exemplo, o terço parece mais importante que a missa. Às vezes tem terços que estão lotados. Às vezes o terço é 6 horas da manhã e tem muita gente que vai. Experimenta colocar uma missa às 6 horas da manhã durante a semana para ver quantas pessoas vão. Parece que a missa se banalizou. A Eucaristia, com seu grande valor, não tem o mesmo valor. A mesma coisa ocorre com a Via Sacra. Agora, durante a Quaresma, muitas comunidades estão fazendo a Via Sacra, às vezes 6 horas da manhã, às vezes um pouco antes da missa. Eu já vi casos de pessoas que foram à Via Sacra ou que vão à Via Sacra, e a missa é logo depois, e a pessoa vai à Via Sacra e vai embora para casa, não fica para a missa. Espera aí, tem alguma coisa de errado nesse comportamento. A Via Sacra não pode ser mais importante que a missa, em hipótese alguma. Por que a Sexta-feira Santa fica assim de gente na igreja? E na missa da Vigília Pascal não? Olha o equívoco das pessoas. A Vigília Pascal é muito, muito mais importante que a Sexta-feira Santa, porque a ressurreição. A Sexta-feira Santa tem sua grande importância, a paixão de Cristo. Mas se a paixão não tivesse a ressurreição, ela seria uma mera morte. Então, às vezes, as pessoas priorizam mais a Via Sacra do que a missa, mais a Sexta-feira Santa do que a Vigília Pascal. A adoração do Santíssimo. Vejo pessoas que gostam de adorar o Santíssimo, isso é louvável, mas não vão à missa. Como que pode acontecer isso? O Santíssimo que você adora no sacrário, no ostensório, é aquele que foi consagrado na missa. A missa é muito mais importante que a adoração ao Santíssimo. Adorar o Santíssimo é importante, mas se você não valoriza a missa, você dá provas que você desvaloriza o Santíssimo. A missa é mais importante, eu grifo aqui, eu friso aqui, a missa é mais importante que a adoração ao Santíssimo. Às vezes há padres que no final da missa dá a bênção com o Santíssimo, não precisa. Não tem sentido dar bênção com o Santíssimo depois da missa, depois da consagração, que é o ápice. O valor do momento da consagração é supremo. Esse momento é indescritível. Não tem como descrever a grandeza e o valor. E muita gente não sabe. E às vezes, então, vai à adoração do Santíssimo, mas não vai à missa. Não tem sentido. Isso é o devocional, apenas se sobrepondo ao sacramental. E não pode acontecer isso. Isso é uma falha na formação. Outro exemplo, grupos de oração. Tem pessoas que participam de grupos de oração, sejam eles da Renovação Carismática Católica ou outros grupos de oração, mas que não dá o mesmo valor para a missa. Já vi gente ir ao grupo de oração e não ir para a missa. O grupo de oração geralmente é logo após a missa, na maioria das paróquias, justamente para que as pessoas possam ir à missa e depois ficarem num grupo de oração. Ou então, se é antes da missa, vem para o grupo de oração e depois fica para a missa. Mas acontece muitas vezes de a pessoa ir para o grupo de oração e não ficar para a missa, ou vir para o grupo de oração e depois ir embora e não ficar para a missa que vem depois. E se a missa é antes, não vir para a missa. A hora que a missa está terminando, ela está chegando para o grupo de oração. Será que uma pessoa dessa é católica?
Eu tenho sérias dúvidas. Precisa de formação. Não entendeu o valor supremo da missa, quem age dessa maneira. Outra coisa também que a gente percebe é que parece que há missas que são mais importantes que outras, que elas são mais frequentadas. Vamos pegar exemplos de missas dedicadas a santos, missas votivas. Missa de São José, missa de Santo Expedito, missa de Nossa Senhora, missa de São Brás e outros tantos santos milagreiros que fazem milagres, que são importantes. Mas porque a missa daquele santo parece que ela ficou mais importante, ou seja, quando nós achamos que a missa de São José ou a missa de Santo Expedito é mais importante que outras missas que não são votivas, é sinal que nós não entendemos o valor da missa. O santo se tornou mais importante que Jesus. Você vai à missa por causa do santo e não por causa de Jesus. Deixe o santo para a sua devoção pessoal, para suas orações, para pedir a intercessão dele, que é muito importante. Mas a missa é de valor supremo. O dia que nós descobrirmos isso, o dia que todos os católicos descobrirem isso, todas as nossas missas serão repletas de pessoas, independente se é missa semanal, se é missa dominical, se é missa votiva, se é missa solene, se é o bispo que celebra, se é o padre que celebra, se é o papa que celebra. Não importa. A missa pode ser celebrada pelo papa ou por um padre qualquer. Ela é missa do mesmo jeito. A missa celebrada pelo papa não é mais importante que a missa celebrada por um padre. A missa celebrada pelo bispo não é mais importante que a missa celebrada pelo padre. Todas as missas são missas e têm igual valor. Então nós temos que valorizar mais as missas. Talvez na sua paróquia tenha missas semanais. Você costuma frequentar? As missas semanais das paróquias por onde eu passei nunca foram tão participativas. Sempre com poucas pessoas. Por quê? Porque trabalha. Mas se a missa de um santo relevante durante a semana, tem muita gente. Trabalho muitas vezes é a desculpa que nós achamos, porque às vezes o horário da missa favorece muito para que estejamos na missa. Podemos vir do trabalho e já passar na missa se saímos muito tarde. Enfim, se nós quiséssemos participar mesmo da Eucaristia todos os dias, nós participaríamos, não acharíamos desculpa. Mas tem muita gente que arranja desculpa para não participar da missa porque não descobriu o valor da missa. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês, não há missa mais importante que outra. Toda missa é o sacramento da Eucaristia, é a memória da paixão, morte e ressurreição, é Cristo que se faz alimento por nós, é Cristo que está presente sobre o altar, na forma de alimento para nós. Então, não há missa mais importante que a outra. Há missas mais solenes que outra. Mas solenidade não significa a importância da Eucaristia. A Eucaristia é a mesma, tanto na missa da Vigília Pascal, que é a missa mais solene, quanto na missa semanal do tempo comum, que é a missa menos solene. Ambas têm o mesmo valor. Apenas diferem em solenidade. É Cristo que está ali do mesmo jeito. E também, não imagine que há padres mais importantes que outros. Há padres socialmente mais importantes que outros. Mas enquanto sacerdote, todos os padres são iguais. Se eles receberam o sacramento da ordem, se o padre recebeu o sacramento da ordem, ele é digno de celebrar a Eucaristia. Não importa quem ele seja.
Não tem padres mais importante no sentido teológico, só no sentido social. Que tem padres que têm mais visibilidade, padres que são mais famosos, padres que têm mais formação acadêmica, enfim. Mas, enquanto sacerdote, todos os padres são iguais. Você pode ter ido à missa que presidiu um padre que você não conhece, anônimo, e ir à missa do padre mais famoso da televisão. O valor da missa é o mesmo. Quando a gente aprender de fato o valor da Eucaristia, nós vamos ter comportamentos diferentes. É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, passe para as pessoas para que elas comecem a valorizar mais a missa, a frequentar mais a missa. Eu sei que agora nós estamos num momento de pandemia, com restrições ainda para a missa, mas eu estou fazendo esse vídeo de um modo geral. A gente espera que logo isso termine, que a vida volte ao normal e que você possa frequentar as missas. Agora, dar desculpa da pandemia para não ir à missa é uma desculpa esfarrapada. Se você antes não ia, agora é mera desculpa. Vamos ver depois que terminar a pandemia se você vai frequentar assiduamente as missas, vai descobrir o valor da Eucaristia. Então, passe esse vídeo para os seus contatos, compartilhe com outras pessoas. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço e a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.